visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai de amor, diante da Tua palavra encontra-se a Tua igreja, o Teu povo, aqui congregados, os irmãos que estão em casa também. E pedimos nesse momento, ó Deus, humildemente, que Tu possas falar ao nosso coração. Desvenda, ó Deus, as verdades da Tua palavra diante dos nossos olhos. Aplica, ó Deus, a Tua palavra ao nosso coração e transforma, modifica, muda, ó Deus, a nossa vida através da Tua palavra. É o que nós a Ti pedimos em oração nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu preciso fazer, e tentarei ser o mais breve possível, uma contextualização do momento, até o momento em que nós estamos aqui sendo apresentados por esse texto. Lembremos que esse Evangelho de João, ele começa de uma forma muito impressionante no seu início, falando-nos do verbo que se fez carne. Os irmãos vão lembrar que lá nas primeiras mensagens, nesse Evangelho de João, nós trabalhamos aqui de forma assim, bem objetiva, bem clara, a ideia de que Jesus é 100% Deus e 100% homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Na perspectiva de que Jesus, portanto, é o verbo que se fez carne, é o Deus que se fez carne. E esse verbo estava lá desde o princípio, ele era, não é, de eternidade a eternidade. E aí nós fomos apresentados à figura de João Batista, que é como que uma voz que clamava no deserto, anunciando e falando a respeito do Senhor Jesus. Os judeus, então, meus amados irmãos, e aí nós somos apresentados a essa verdade também, a partir de então começam, de alguma forma e de alguma maneira, a acompanhar o ministério, os passos, a vida do Senhor Jesus. Tanto é que eles, inclusive, interpelaram João Batista perguntando se ele era o Messias. Havia o sentimento dentro de Israel, dos judeus, àquela época, como em outras épocas também, a expectativa da vinda do Messias, né? Então, pergunta-se, questiona-se, João Batista é o Messias? Ele diz, não sou eu não sou a luz é o Senhor Jesus. O iluminismo se estabelece, a luz do mundo clareia a história, clareia a nossa mente, e aí o ministério de Cristo começa a se desenvolver, chamando os seus discípulos, testemunhando e falando a respeito da salvação, fazendo prodígios e milagres.
Entenda aqui prodígios e milagres como ações que estão além da humanidade, da capacidade humana, não é? Ações que são além da física, metafísicas, não é? Jesus, por exemplo, lá nas bodas de Caná, transforma a água em vinho. E aí a gente começa então a ver o Senhor Jesus pregando, falando a respeito das verdades concernentes ao reino de Deus, curando as pessoas, fazendo milagres, fazendo prodígios, não é? A ponto de que cada vez mais as multidões, ou as pessoas, ou os judeus naquele momento, estavam interessados no seu ministério. Até chegar naquele ponto bem interessante, que foi da multiplicação ali, no momento em que Jesus pregava, não tinha comida, haviam apenas poucos pães, poucos peixes, há toda aquela multiplicação. E aqui a gente já está chegando bem juntinho desse texto, desse acontecimento lido aqui, relatado aqui. No outro dia, diz o texto, as multidões voltam lá querendo comer. Jesus afasta os seus discípulos no barco, não é? Vai para o monte, dispensa as multidões, vai para o monte orar. E aí o relato do evangelista dá conta de que então sobre aquele barco onde os seus discípulos estavam, se abate forte vento, eles estavam a ponto de submergir. Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Temos todo aquele episódio relatado, não apenas em João, mas nos outros evangelhos também. E aí o Senhor Jesus traz a calma, a serenidade, a salvação, fazendo com que o vento se aquietasse, fazendo com que a bonança chegasse ao coração daqueles homens. Mas o ministério do Senhor Jesus não para por aí. E ele continua então, meus amados irmãos, fazendo aquilo que estava proposto a ser feito, que era a vontade de Deus, falar do reino, falar do evangelho, instar os homens ao arrependimento, à fé verdadeira, genuína, acompanhando sempre a sua fala, o seu ministério de prodígios, sinais e maravilhas. Jesus então usa uma frase: eu sou o pão da vida. E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. O que acontece, portanto, ali é uma murmuração entre os judeus, uma inquietação, uma insatisfação, uma reclamação entre os judeus. E aí, meus amados irmãos, a partir desse momento, eu vou fazer a seguinte afirmação. Nós, eu e cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão acompanhando-nos em casa também, nós precisamos do Senhor Jesus. Eu vou repetir a minha afirmação. Nós precisamos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Cristo, é uma necessidade de todo ser humano. E a partir do texto lido, eu quero tentar aqui provar ou comprovar o porquê que nós precisamos do Senhor Jesus. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aos irmãos, e aí eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, voltemos aí ao versículo 41, né? O texto diz que os judeus murmuravam. Por que os judeus estavam murmurando? Os judeus estavam murmurando porque eles não conseguiam compreender a afirmação de Jesus, dizendo que era o pão que desce do céu. Aí, a partir daqui, nós vamos encontrar um povo que, de fato, é incapaz de ver, de enxergar, de perceber a Cristo como ele deve ser percebido. Nós aqui vamos encontrar um povo que é capaz de ir a Cristo, e essa é a primeira razão pela qual eu afirmo que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo porque nós não temos a capacidade, por nossas próprias forças, por nossa própria capacidade de ir a Cristo. Nós podemos, inclusive, comparar esse momento de murmuração dos judeus com aquele outro momento tão conhecido, tão famoso dos judeus que também murmuravam depois de serem libertos da mão e do poder de Faraó. Na realidade, o próprio texto aqui faz uma ligação com a história do passado, quando compara Jesus, o pão da vida, com o maná que Deus deu ao povo de Israel na sua peregrinação no deserto.
A murmuração, meus amados irmãos, ela se dá, ela se processa, ela tem como origem justamente essa incapacidade de enxergarmos a Cristo. Essa incapacidade humana de irmos a Cristo, não é? Essa murmuração, ela se apresenta diante dos nossos olhos como a capacidade do homem de olhar numa perspectiva meramente horizontal. É como se o homem não tivesse a capacidade de olhar numa perspectiva vertical. Eu sou o pão que desce do céu, essa verticalidade, Deus agindo no meio dos homens, né? Deus descendo, o verbo que se faz carne, o verbo que habita entre nós, não pode ser percebido por aqueles que têm uma visão meramente horizontal da vida. Uma visão estrita, estrito sensus de fato, não é? Uma visão restrita ao que está no nosso horizonte, ao que está ao nosso lado, ao que está ao nosso derredor. Se nós olharmos, nós vamos perceber isso até na própria descrição, no desenrolar dessas falas. Veja, o verso 41, os judeus começaram a murmurar contra Jesus. Por quê? Qual a razão disso? Porque ele disse, eu sou o pão que desce do céu. E aí eles vão questionando, como é que ele agora diz, desci do céu, não é? E aí Jesus expõe, inclusive, ainda aqui no início, no verso 43, e especificamente no verso 44, ele expõe toda a incapacidade humana de enxergar, de ir ao Pai, de buscar a Cristo, sem que antes seja tocado pelo próprio Deus, sem que antes seja transformado pelo próprio Deus, ou numa linguagem mais teológica, sem que antes tenha passado pelo processo da vocação eficaz. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o trouxe, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele expõe de forma clara, de forma objetiva, de forma direta, quem ele era, o que ele veio fazer, a incapacidade humana de buscar a Deus, a necessidade que nós temos desse Salvador. Mas os judeus, de forma muito clara, mostra que o texto não conseguiam enxergar isso. Por quê? Porque eles estavam restritos a essa visão meramente horizontal. Veja aí, os judeus começaram a dizer entre si, a conversar, a confabular entre si. Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Não é? Como? Veja, há dúvidas, há questionamentos, há falta de entendimento, há falta de visão. O Senhor Jesus, mais uma vez, responde àqueles homens, fala àqueles homens. Voltando um pouquinho lá no verso 42, para a gente perceber a visão meramente humana desses homens. Este não é Jesus? Questionavam-se entre si os judeus. Este não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos a sua família. Nós sabemos que ele é filho do carpinteiro, que ele também é carpinteiro. Nós sabemos de onde ele vem, nós sabemos a sua origem. Como é que ele está dizendo que desceu dos céus? Vejam, são pessoas que têm apenas aquela visão do material, aquela visão que está ao redor, ao alcance dos olhos. Mas quando nós falamos, meus amados irmãos, das realidades celestiais, nós estamos falando de algo muito maior do que isso. E é importante que a gente perceba aqui algumas coisas, para que a gente compreenda melhor isso, né? Que Deus me ajude a explicar para os irmãos. Nós vamos ver pessoas aqui com uma visão extremamente materialista e consequentemente, uma visão extremamente pequena, tacanha, diminuta, fraca. E aí eu vou fazer mais uma vez a ponte com Israel lá no Egito. Os irmãos lembram que lá eles também murmuravam?
Os irmãos lembram das razões pelas quais eles murmuravam? Não esqueçam, quem eram o Israel de Deus lá em Egito? Quem eram os judeus lá no Egito? Eram escravos, mas o Egito era um grande império. A corte do faraó se vestia com mais fino linho, tecido, ouro, os ornamentos mais fantásticos que o dinheiro e a capacidade humana era capaz de produzir naquele contexto. Os judeus, em modo geral, tinham acesso a isso? Não. Mas veja, meus amados irmãos, naquele momento eles estão murmurando porque eles preferiam trocar a simples capacidade de olhar e desejar todo aquele ouro, toda aquela exuberância do Egito, talvez numa perspectiva de que eles dissessem, um dia nós seremos assim. Eles trocaram isso, e essa é a razão da sua murmuração, pela liberdade que eles tinham, mesmo que eles estivessem no deserto. Os irmãos começam a compreender o que é o materialismo dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, essa incapacidade que nós temos de discernirmos e olharmos para as coisas que estão além dessa vida. Nós nos enganamos demais, meus amados irmãos, com aquilo que os nossos olhos são capazes de ver. Nós nos enganamos com a concupiscência dos olhos, com a soberba dessa vida. Enche os nossos olhos o ouro e a quantidade do ouro, a riqueza, a beleza, a ostentação desse mundo material, e nós começamos a pensar que a vida se resume a essas coisas. Existem inclusive pessoas que ficam depressivas porque desejavam ter e não podem ter, e desejavam ter coisas materiais, quando o que Cristo está nos oferecendo é algo que tem muito mais valor do que aquilo que é material. O que Cristo veio fazer nos dá a capacidade de ter um olhar para o alto, de ter uma mente que vai além da física, de alcançar verdades que são sobremodo excelentes, de conseguir possuir a alegria de ter não uma riqueza que o tempo destrói, que a traça corrói, não é? Que a ferrugem consome, mas possuir uma riqueza que vai além desta vida, de possuir algo conforme nós lemos em Romanos, que nada, absolutamente nada pode tirar isso do nosso coração e da nossa vida. Porque eu pergunto, quem pode nos separar do amor de Cristo? Essa incapacidade humana que nós temos nos faz muitas vezes trocar o amor de Cristo pelos bens materiais, por essa ostentação. E parece, irmãos, que as coisas se repetem. Veja o que esses homens dizem, não é ele o filho de José? É como se dissesse assim, quem é Jesus? Eles não conseguem compreender quem é Jesus, porque na visão deles só está diante do seu horizonte as coisas materiais, as coisas perceptíveis pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelas informações que chegaram, não é, até o coração, até a mente daqueles homens. Faltava a eles uma visão que ia além dessa, faltava a eles uma compreensão que ia além dessa, faltava essa capacidade, e obviamente que nós precisamos de Cristo, porque nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade. Veja, você vai dizer assim, não pastor, mas se acontecer um milagre, as pessoas vão se converter. Esses homens aqui viram milagres? Eu não estou falando de pessoas que não conheciam o sobrenatural do ponto de vista daquilo que eles puderam perceber. É provável que dentre alguns aqui, sei lá, eu estou conjecturando, isso não está na Bíblia não, é provável que algum até tenha bebido do vinho, que foi fruto da transformação da água. Mas eles sabiam que Jesus tinha curado o filho de um oficial do rei à distância. Eles conheciam a história daquele homem que estava lá no tanque de Betesda, ou não? Eles estavam diante daquele que fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos voltar de novo para Israel lá atrás? O povo de Israel lá atrás no Egito murmurava sem o conhecimento do sobrenatural, no sentido de ver
Veja, meus amados irmãos, uma coisa é o conhecimento verdadeiro, interno, que toca o nosso coração. Outra coisa é esse conhecimento que se restringe apenas à nossa visão material das coisas. Lá atrás eles viram as pragas, eles viram o mar vermelho se abrindo diante dos seus pés, eles viram a coluna de fogo que os guiava, eles comeram do maná que descia do céu e bebiam da água que Deus havia dado a eles em todos os dias que ali eles passaram na sua peregrinação. Eu vou mais além, eles tinham os profetas, eles tinham as Sagradas Escrituras, eles tinham a palavra. Veja, o texto faz menção aqui a Isaías 53 ou é 54, eu anotei aqui em algum lugar. 54, 13, né? Eles fazem, inclusive Jesus faz menção aos profetas. Me lembra aqui daquela parábola do Lázaro e do rico do Lázaro, lembra daquela parábola? Deixa eu voltar, mas eles já têm. Eles têm Abraão, eles têm o profeta. As pessoas escutam a palavra. Os judeus conhecem a palavra ou não? Eles são o povo que foi receptáculo da revelação de Deus. Todos nós aqui estamos ouvindo a palavra. Todos nós aqui, de alguma maneira, temos esse conhecimento, mesmo que superficial, e me permita dizer, o conhecimento superficial que eu falo é aquele que pode vir, inclusive, da capacidade de ver, da capacidade de sentir, absorvido pelos nossos sentidos. Mas é provável que dentre aqueles que nos escutam nesta manhã, ou vão nos escutar acessando o vídeo do culto, né, dessa mensagem pela manhã, existam pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente no seu coração. Apesar do contato com a palavra, apesar dos profetas, apesar dos milagres realizados. Veja, meus amados irmãos, vocês lembram por que o Senhor Jesus dispensa os seus discípulos e os manda para o mar, no bar? Um episódio que aconteceu antes desse. Vocês lembram por quê? O texto diz que no outro dia a multidão estava ali querendo fazer o quê? E mais do que isso, além de comer, queriam tornar Jesus rei. Lembra desse detalhe? Não. Esse é o rei, vamos fazê-lo rei, à força. O problema é esse, o Senhor Jesus não veio para ser um político, não veio para uma solução humana e política das nossas realidades. E o mesmo povo que queria fazê-lo rei, agora dizem, quem é esse? O filho de José. Então o filho de José poderia ser rei, mas não poderia ser o pão que desce do céu. Por quê? Porque eles não tinham a visão de quem era Jesus. É a incapacidade humana de enxergar verdadeiramente quem é Jesus. Essa incapacidade, inclusive, está aqui. Verso 46, não que alguém tenha visto o Pai. Veja, é como se Jesus estivesse dizendo, não há em ninguém esse conhecimento prévio, essa capacidade de enxergar além dessa realidade, de ver ao Pai, não é? Na sua plenitude, a não ser aquele que vem de Deus, ou seja, a não ser aquele que foi alvo da ação de Deus, a não ser aquele que foi alvo da revelação de Deus, porque o que nós conhecemos de Deus é fruto daquilo que Deus se deixou conhecer, através da sua revelação. Hoje, através das Sagradas Escrituras. Ao longo do processo dos anos e das épocas, Deus muitas vezes também falou através dos profetas, através dos pais. Hoje, Cristo é o ápice da sua revelação, conforme registrado nas Sagradas Escrituras. Mas nem todos conseguem perceber essa verdade. Nem todos conseguem ver isso. Meus amados irmãos, essa murmuração, portanto, é fruto dessa natureza caída. Dessa natureza que é incapaz de, por si só, ir a Deus, de, por si só, buscar a Cristo. Logo, eu reafirmo, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, mas precisamos numa perspectiva de que Ele possa operar no nosso coração, transformar a nossa vida, para que nós possamos, de fato, enxergar quem Jesus é.
para que de fato nós possamos perceber quem Jesus é. E ele está dizendo com todas as letras quem ele é. Ele é o pão que desce do céu. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele não é apenas o Jesus histórico, que obviamente é importante, é interessante estudarmos a respeito do Jesus histórico, mas toda e qualquer, entre aspas, teologia que tente reduzir Cristo a uma perspectiva meramente material ou materialista é uma visão distorcida, é uma visão tacanha, é uma visão pequena. Nós não devemos, não podemos nos contentar com o menos, se nós podemos ter o mais. Existem alguns esforços teológicos para tentar, vamos dizer assim, trabalhar a figura do Senhor Jesus nessa perspectiva meramente humana. Se repete aquilo que se fazia aqui. Não há nada novo embaixo do céu e sobre a terra, conforme nos ensina a palavra de Deus. Existem segmentos da teologia que hoje se alinham a uma visão de mundo chamada de marxismo materialista, que é transformada muitas vezes numa teologia cristã que tenta tirar toda a possibilidade da existência de milagres, toda a possibilidade da existência do sobrenatural, toda a possibilidade da divindade de Cristo e trazendo Cristo para o cenário da mente e do coração das pessoas numa perspectiva meramente humana. Esses dias eu vi um vídeo de um cidadão falando algo nessa perspectiva. Não existe o milagre, não existe o sobrenatural. Na realidade, essas coisas que a palavra de Deus fala, tudo isso são mitos que foram criados ou inventados ou forjados com a única perspectiva de trazer uma ideia aqui. Então, quando Jesus diz que é o pão que desceu do céu, esqueça a ideia de um Cristo que é sobrenatural, esqueça a ideia de um Cristo que opera milagres. Quando o texto diz que Cristo multiplicou os pães, os peixes, não é que de fato ele multiplicou os pães e os peixes, dizem os falsos profetas, dizem os arautos dessas teologias furadas que circunscrevem Cristo a uma visão meramente materialista humana. E eles são engenhosos, eles são criativos no seu erro. Na realidade, o que Cristo estava ensinando aqui é que nós devemos dar o pão ao pobre, ao necessitado. Obviamente que Cristo nos ensina que nós devemos dar o pão ao pobre, ao necessitado, mas não nesse texto. Não é agora que ele está ensinando sobre isso, é em outro momento, são em outros lugares. Quando nós tentamos reduzir a Cristo a uma visão meramente materialista, meus amados irmãos, nós estamos perdendo aquilo que é melhor, aquilo que é mais sadio, aquilo que vai produzir mais alegria e satisfação no nosso coração. É como se nós estivéssemos abdicando de algo que é sobremodo excelente para nos satisfazer com migalhas, com coisas que não têm tanto valor como as coisas celestiais, como as coisas espirituais. Mas por que nós trocamos isso? Eu lembro os irmãos da década aí de 80, talvez 70, eu lembro mais década de 80, até porque eu nasci no finalzinho da década de 70, de um programa, acho que era do Silvio Santos, né? Que botava um cidadão com a venda numa cabine. Os irmãos lembram disso? Aí no auditório tinha os mais variados objetos. Aí assim, você quer a geladeira? Aí o cara acendia uma luzinha, ele quer? Sim. Ele podia dizer e ele ia, sim, não, sim, não. No final, o que ele escolhesse, era o que ele levava. Aí você quer trocar a geladeira por esse cabide velho enferrujado? Sim, todo mundo, meu Deus, o cara está perdendo a geladeira por um cabide velho enferrujado. Por que ele trocava? Incapacidade, ele não estava vendo, ele não estava enxergando. Os irmãos compreendem? Todo aquele que troca a realidade espiritual e reduz a realidade espiritual por uma realidade meramente material é como aquela pessoa cega dentro de uma cabine que não sabe o que está escolhendo. É a incapacidade humana. Os irmãos compreendem? Nós precisamos de Cristo porque nós não somos capazes por nós mesmos de compreender e de discernir as realidades espirituais. Fica claro nesse texto
Se Deus não manda, se Deus não envia, a coisa não acontece. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E não apenas o Senhor Jesus está dizendo, como o gesto, a atitude desses judeus aqui comprovam por A mais B que isso é verdade. Apesar dos milagres, apesar dos profetas, é provável, é possível, não é nem difícil de acontecer, que existam pessoas hoje que viram algum milagre acontecendo, sei lá, um milagre da cura ou outro milagre qualquer, que conhecem, e quando eu digo conhecem, é que ouviram a palavra de Deus, que escutam um pastor pregando todo domingo. Ou seja, tem os profetas, tem as Sagradas Escrituras. Conhece, vamos dizer assim, superficialmente, os olhos viram, os ouvidos ouviram. Mas a salvação ainda não chegou no coração. Por quê? Porque falta a vocação eficaz. E aí eu chego no segundo ponto, falta a graça. Porque como nós somos incapazes, é por isso que nós precisamos de Cristo, porque nós somos incapazes, e precisamos de Cristo também porque a sua graça é melhor do que a vida. E se nós somos salvos, meus amados irmãos, nós somos salvos pela graça. Ninguém vai a Cristo sem que antes tenha sido mandado por Deus. Deus faz a obra no nosso coração. Há uma vocação, um chamado de Deus, e esse chamado é eficaz. Nós não podemos resistir a esse chamado. Nós não podemos conter o poder de Deus. Quantas histórias, quantos testemunhos nós poderíamos contar? Que é um clássico que mostra todo o poder e toda a grandiosidade da vocação e do chamado de Deus. Pense em Saulo de Tarso, um homem cruel, judeu de judeus, um homem que fazia valer a lei, perseguindo todo o movimento cristão. Cristão que se levantasse, ele perseguia. Estava lá o primeiro mártir da igreja sendo apedrejado, Estevão apedrejado até a morte, e a morte por apedrejamento não é uma morte bonita. E Saulo consentia com tudo aquilo, estava lá. Recebe dos principais das sinagogas cartas para perseguir os cristãos que estavam lá em Damasco. E munido, entre aspas, da lei embaixo do braço. Ele monta no seu cavalo com provavelmente alguns companheiros de viagem, com o objetivo de ali chegando a produzir a perseguição. E essa perseguição ela se dava de várias formas, tortura, até mesmo chegar à morte. Como até hoje acontece. Em muitos países a igreja continua sendo perseguida. Os cristãos continuam sendo perseguidos pela força do Estado, muitas vezes. Não é aquela perseguição que acontece nas relações normais dos seres humanos, é a força do Estado. É a polícia, é o judiciário, é o legislativo, é o executivo, todo o aparato do Estado agindo para destruir a liberdade, a expressão da fé do povo cristão. Em vários países isso já acontece. Saulo era um agente dessa perspectiva de vida. Ele estava munido lá com as ordens de alguém que tinha uma certa autoridade estatal, o Sinédrio, os principais sacerdotes. Apesar do império ser romano, mas o imperador e o império de Roma dava aos judeus ali na circunscrição a Palestina essa, entre aspas, autonomia. E no momento em que Saulo está ali a caminho de Damasco, o que é que acontece na sua vida, meus irmãos? O que acontece na sua vida é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ele recebe um presente de Deus. Ele é chamado, ele é vocacionado. Ele é transformado. Ele passa pela regeneração, pelo novo nascimento. Ele queda-se aos pés de Cristo. Ele escuta agora verdadeiramente a palavra de Cristo falando ao seu coração. Mas as Sagradas Escrituras não é a palavra de Deus, é. Ele não conhecia, o Velho Testamento conhecia. Ele conhecia, mas não tinha escutado ainda. Os irmãos compreendem ou não? Deixa eu tentar explicar isso melhor. Lembre-se de Jó. Eu estou falando de uma experiência pessoal.
Eu estou falando de algo que é mais profundo. Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não conhecia Deus, antes conhecia. Nós sabemos que ele conhecia. Mas o sofrimento, inclusive, passa pelo sofrimento que ele enfrenta na sua vida, modifica a sua relação com Deus. Agora, muito mais do que ouvir falar. Ele vê. E aí o texto diz aqui, não, ninguém viu a Deus, né? Não é o ver na perspectiva visual mesmo, de estar olhando e ver a forma, porque Deus sequer tem forma. Se nós queremos ver a Deus, nós temos que olhar para Cristo, porque quem vê a Cristo, vê ao Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Mas é a intensidade da relação com Deus. E isso só é possível quando a graça de Deus atinge o nosso coração. Eu não sei, você que está me ouvindo nesse momento, quem está aqui presente, os irmãos que estão em casa, eu não sei se você para e pensa assim e reflete, será que eu conheço a Deus como o pastor está dizendo? Será que eu posso dizer como Jó, agora os meus olhos te veem? Será que eu passei desse estágio de uma visão meramente horizontal e começo a perceber que Jesus de fato é o pão que desce do céu? E talvez você no seu coração fique na dúvida. Ou talvez até você tenha a certeza e chegue à conclusão de que você ainda não conhece a Deus, nesse conhecimento profundo. Você ainda não teve esse encontro com Cristo na sua vida. Você ainda não teve essa experiência que é pessoal com o Senhor Jesus. Ore a Deus e peça que Ele transforme a sua vida. Ore a Deus nesse momento, não precisa ser amanhã não, pode ser agora, nesse exato momento, aí onde você está sentado. Você pode dizer assim, Senhor, permita que eu possa desfrutar dessa bênção que não tem igual, indizível, imensurável, de ser tocado e transformado pela ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ore ao Senhor e peça a Ele. Porque eu posso fazer, e me permita aqui, dar um testemunho que é pessoal. Eu sou filho de pastor, meu pai era pastor congregacional, minha mãe da igreja, família, a igreja, a gente costuma dizer, nasci na igreja, né? Na maternidade não, é na igreja. A minha vida toda criada no Evangelho. Eu conhecia a Bíblia, eu participei da escola dominical, Janete, não sei se ela está assistindo, foi uma das minhas professoras de escola dominical, me ensinando o breve catecismo de Westminster. Né? Dentre outras coisas. Mas teve um dia na minha adolescência que Deus transformou a minha vida. E tudo foi diferente. Naquele dia, naquele momento, eu não sei o dia exato, mas foi o momento em que o chamado de Deus, de fato, se tornou eficaz na minha vida. E muito mais do que um mero conhecimento, por mais importante que ele seja, de quantos livros tem a Bíblia, em que língua original a Bíblia foi escrita, sobre a história dos patriarcas, tudo isso é importante. Mesmo que não tivéssemos esse conhecimento mais profundo, tudo isso ainda valeria a pena. Porque é muito melhor aprender isso do que outras bobagens que tem por aí afora. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, e preciso falar para os meus irmãos nessa manhã, é que nós precisamos de Cristo, porque tem algo a mais, tem algo mais profundo, tem algo mais pessoal. E lá, na minha adolescência, Deus visitou o meu coração. O Espírito Santo de Deus transformou a minha vida. E a partir dali, eu não consegui mais sentir a alegria e a felicidade em qualquer outra coisa, da mesma forma que eu sentia a alegria de estar na presença de Deus. Muitas vezes os nossos filhos não entendem, né? Quando os pais assim são fiéis na igreja, gostam de ir, muitas vezes tem filho que não entende, mas meu Deus, por que o paiinho gosta tanto da igreja, né? Por que maninha gosta tanto dessas coisas? É porque nós fomos visitados por Cristo. E eu passo inclusive para o terceiro ponto, porque o Senhor Jesus vai falar dessa ligação que nós vamos passar a ter com o Senhor Jesus. Essa comunhão que nós vamos passar a ter com o Senhor Jesus. E essa comunhão, irmãos, ela traz uma alegria ao nosso coração que não pode ser comparada. Não pode ser comparada a qualquer outra coisa, por melhor que seja,
e que existe nessa vida, nada pode ser comparado à alegria de desfrutarmos da comunhão de Cristo na nossa vida e no nosso coração. Nada pode ser comparado a isso. E eu lamento profundamente, chego a ter vontade de chorar, quando eu percebo que algumas pessoas próximas ainda não conseguem ter essa alegria. Estão como que cegos, atrás de outras realidades, pensando que vão achar a alegria, aquilo que o seu coração deseja, né? Ou a satisfação plena no seu coração em outras realidades. Vocês não vão achar. Pare de procurar aí, porque não está aí. O segredo não está aí. O segredo não é segredo. O iluminismo verdadeiro, a luz foi lançada há 2000 anos atrás. Quando eu digo iluminismo é porque essa verdade é muito mais antiga, mas em Cristo as coisas se tornaram claras. Tudo está iluminado diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Diferente do maná que os seus pais comeram. Eles comeram. Tem alguém que comeu o maná que está vivo aqui ainda conversando com o Senhor Jesus? Tem alguém aqui do nosso meio que é da época do maná? Revele a sua idade. E depois conte o segredo de você estar vivo até hoje. Todos que comeram do maná, meus amados irmãos, morreram. Óbvio que morreram porque o maná, apesar de ter o símbolo, a simbologia, a tipologia da bênção que vem do céu, estritamente falando, o maná era uma comida que servia apenas para o corpo físico, para o estômago. Eu ia comer, no outro dia eu ia ter fome de novo, e eu ia passar os dias da minha vida, e no dia determinado por Deus, todos aqueles morreram, inclusive sem poder entrar na terra prometida. Pela murmuração, pela dificuldade de enxergar e de perceber as verdades do alto. O que o Senhor Jesus está dizendo agora é que Ele, como o pão que desce do céu, o pão da vida, é diferente. Eu faço o paralelo aqui com a mesma palavra que Jesus disse àquela mulher samaritana à beira do poço. Está lá no capítulo 4, se eu não estiver enganado, de João. A gente já viu, já refletimos sobre isso. Ele diz para aquela mulher: quem beber dessa água não mais terá sede. O Senhor Jesus está dizendo agora: quem comer deste pão não vai morrer. E o que Ele está dizendo é: coma da minha carne. Canibalismo, transubstanciação, não. Esqueça tudo isso. Eu preciso voltar à libertação do povo em Israel, porque as coisas se encaixam de forma plena e perfeita na palavra de Deus, meus amados irmãos. E não é à toa que o Senhor Jesus faz menção ao maná, porque ele está em conexão com aquele momento lá atrás. O povo estava sob o poder de Faraó. Na última praga, os irmãos lembram qual foi a última praga? O Senhor Jesus deu uma ordem ao povo de Israel. O que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que matar o cordeiro. E geralmente, veja que coisa interessante, nós lembramos desse episódio o seguinte, que o Senhor Deus mandou eles matarem o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. O anjo da morte, quando chegasse e visse aquilo, o primogênito daquela família não morreria. Não é isso que a gente lembra? Mas tem mais. O Senhor Deus, a ordem do Senhor Deus é mais completa. Obviamente, Ele dá essa ordem através de Moisés. Eles iam ter que pegar um cabrito, não é? um cordeiro. Aí a gente já tem a simbologia com Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa, sabe quando é que nós, Igreja Cristã, comemoramos a Páscoa? Todos os momentos e todos os dias que nós participamos da ceia do Senhor. A nossa Páscoa é a ceia. Nós estamos comendo e bebendo do Cordeiro, não é? E esse é um detalhe importante. O Senhor Deus então orienta: vocês vão pegar um cordeiro, e aí, se a família não tiver dinheiro para comprar um, juntem as famílias. E qual era a medida de juntar as famílias? A medida da capacidade que as pessoas tinham de comer e da quantidade de comida. Por quê? Também era a ordem: comam o cordeiro. Essa ordem está, depois você lê lá o texto, está descrito em vários momentos: comam do cordeiro. O texto, inclusive, dizem que eles passaram a noite comendo. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: comam da minha carne.
Eu que sou o Cordeiro de Deus. O que é que significa isso? Na minha avaliação, irmãos, na minha visão e interpretação do texto, é como se nós estivéssemos nos apropriando do sacrifício de Cristo. Não é um rito canibalesco, não. Há uma simbologia aqui envolvida. O problema é que as pessoas não conseguiam enxergar. Por que não conseguiam enxergar? Porque não tinham uma visão que vai além do alcance, né? Não tinham uma visão que passa do material. Não conseguiam enxergar, infelizmente. É por isso que o Senhor Jesus, inclusive, usava parábolas, para que aqueles que pudessem entender, viessem a entender, e para aqueles que não pudessem entender, que as coisas ficassem ocultas. O Senhor Jesus está revelando mais uma vez a nós. Você só vai compreender isso se o Espírito Santo de Deus testificar essa verdade no seu coração, não tem outra forma. Por mais bem explicado que o pregador possa fazer. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é importante que vocês comam da minha carne, é a apropriação do sacrifício, e aí nós precisamos de Cristo, porque quando nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos agora um com Cristo Jesus. Eu estou falando de unidade, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de uma só igreja, onde Cristo é o cabeça, mas nós todos somos um só corpo, que vive para a glória de Deus, e que vive porque um dia nos apropriamos desse sacrifício, e muito mais do que isso, vivemos como igreja do Senhor Jesus, porque um dia o próprio Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Os irmãos compreendem? Os irmãos percebem? Quem é esse que diz agora que veio do céu, filho de José? Veja que visão tacanha. O Senhor Jesus vai explicando, o Senhor Jesus vai falando, olha, lá os seus ancestrais comeram maná, mas morreram. Eu estou oferecendo para vocês um maná diferente. O maná que Jesus está oferecendo agora é um maná que uma vez que nós comemos, nós não morremos mais. Uma vez que nós bebemos essa água, a nossa sede é plenamente satisfeita. Eu não vivo mais buscando, eu já achei. Natanael, né? Eu já achei, eu já encontrei. Eu não tenho que procurar mais. Eu estou diante do Messias, eu estou diante do Salvador. Eu estou diante do Filho de Deus, eu estou diante do pão da vida, eu estou diante do pão que desceu do céu, eu estou diante daquele que deu a sua vida por mim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não tenho que procurar mais, eu estou plenamente satisfeito. E com certeza e uma convicção no meu coração, eu terei a vida eterna. Eu terei a vida eterna pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Comer deste maná significa ter a vida eterna. Essa existência vai passar. Por esta morte todos nós passaremos. Mas nós teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, porque nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo. Porque esse sacrifício é um sacrifício vicário. É através do sacrifício de Cristo que nós podemos ser salvos. Essa é a realidade ensinada pelo Senhor Jesus nesse texto. Aí eu pergunto, eu fiz a afirmação, mas agora eu pergunto, será que nós precisamos de Cristo? Será que nós chegamos a essa conclusão? Sim, nós precisamos de Cristo. Precisamos porque somos incapazes. Incapazes de produzirmos a nossa própria justiça. Incapazes de enxergarmos e discernirmos as realidades espirituais. Nós precisamos de Cristo porque nós carecemos da sua graça. Nós carecemos da ação de Deus no nosso coração. Nós precisamos de Cristo porque nós precisamos de salvação. Nós precisamos desfrutar da comunhão dos santos. E não existe a possibilidade de nada disso fora de Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Sem o sacrifício de Cristo não há salvação. Mas é preciso e foi preciso que Cristo entregasse a sua vida por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comer a carne de Cristo significa ter fé. Lembre-se de João 3,16, voltando, a gente está no mesmo contexto do Evangelho de João. Nós não podemos nos esquecer de tudo aquilo que nós já vimos. Todo aquele que nele crê, todo aquele que comer da sua carne, todo aquele que verdadeiramente compreender que Ele é o Filho de Deus, aquele que assim faz na sua vida,
terá a vida eterna, porque será participante do pão que desce do céu. Será participante do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus vai falar do seu sangue também. E veja que ele cita aqui, pelo menos por 2 vezes, a ressurreição. Mostrando, inclusive, que ele vai vencer a morte. Ele vai enfatizar a vida, apesar de falar de sacrifício. Apesar de nos remeter lá para Israel do tempo de Faraó. Né? Ele vai dizer que, por exemplo, verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Veja, a ênfase pela vida. Não é? Nós precisamos de Cristo, meus amados irmãos, porque nós precisamos de vida. E não existe vida sem Cristo. Nós precisamos de Cristo porque nós precisamos de salvação. E não existe salvação sem Cristo. Nós precisamos de Cristo porque nós somos incompetentes, incapazes, por natureza caída, de buscarmos a Deus e de produzirmos a nossa própria justiça. E Deus age dessa forma conosco, é Ele quem nos justifica. E se Cristo nos justifica, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Qual tribunal, meus amados irmãos? Não há acusação, não há tribunal, não há a perspectiva de condenação eterna para aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, porque é Cristo quem nos justifica. Porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele morreu por nós. E se Ele morreu por nós, e se Ele deu a sua vida por nós, e se tudo isso foi fruto do seu amor, quem poderá nos separar do amor de Cristo? As angústias dessa vida, as aflições dessa vida, o medo, a tentação, seja lá o que for, não, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo, e louvado seja Deus por isso. Porque um dia Ele nos transformou, porque um dia Ele nos salvou, porque um dia Ele morreu por nós, porque um dia Ele se entregou por nós e a sua graça nos atingiu de forma esplêndida, de forma maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor pela sua graça, que é muito melhor do que essa vida, porque nos coloca numa realidade de uma vida que vai além desta vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Amém.